aqui está o exercício que vamos fazer agora. Um carro percorre uma curva, aqui a curva, e tem esse raio R, né? Um desenho aí ilustrativo. Essa curva tem inclinação de 15 graus, então esse ângulo θ é 15 graus, porque a pista ela é construída inclinada aqui em verde, a horizontal, ela é construída na curva com um ângulo de inclinação de 15 graus para ajudar o carro a fazer a curva. Porque se a pista, a estrada for feita na horizontal, o carro para fazer a curva fica dependendo só do atrito. Só o atrito dos pneus com a pista é que vai fazer o papel da força centrípeta para o carro poder fazer a curva. Agora, fazendo a pista com essa inclinação, além da força de atrito aqui dos pneus com a pista, nós vamos ter também a componente X da força-peso ajudando. E outra coisa, a própria força centrífuga é usada para ajudar a aumentar a força de contato, porque a força radial ela é na direção do raio da curva, então ela é na direção da horizontal. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem aqui na figura, se bem que acho que é melhor não, vamos pegar no whiteboard aqui e eu vou colar essa figura desse exercício. Peraí. A radial eu vou pôr ela em dourado. Então, ela atua, aqui a força centrífuga, porque a curva é para cá, para a direita. Então, ela atua aqui, ó, nesta direção radial aqui, ó, força centrífuga. Se a pista estiver na horizontal, fica, aqui, deixa eu desenhar aqui para você, for assim, na horizontal a curva. O carro está, puxa, agora o carro, estou sem tinta azul aqui, pô, já é difícil, hein? Olha lá o carro aqui, fica somente devido ao atrito dos pneus com o carro, é que vai ficar a força centrífuga, ela vai ser aqui, ó, né, também, porque o raio é para a direita ali, fazendo a curva para cá, então a força centrífuga, ela vai ficar todinha na direção de fazer o carro escorregar para fora da pista. Agora, nesta situação, a força radial, agora que eu estou vendo que ficou muito em cima do exercício anterior, espera só um pouquinho, deixa eu deslocar isso aqui. Tem que ir mais um pouco para não, senão vai confundir, né? A gente vai misturar uma coisa com a outra, fica difícil. Aí, agora ficou bom. Aí, isso. Então aqui, ó, nesse desenho, a força radial, agora como a pista é inclinada, ela fica, não toda ela no sentido de fazer o carro escorregar. Aqui é toda a força centrífuga vai querer fazer o carro escorregar, sair pela tangente, né, na curva. Aqui não é toda a força centrífuga, só a parte que fica no eixo aqui da estrada. Ó, eu tenho que fazer o quê? Tenho que decompor essa força aqui na direção da pista, aqui, assim. Então, vai ser, acho que convém pôr com outra cor, viu? Vamos pôr em roxo aqui, ó, para dar um destaque aqui. Eu vou só essa parte da força centrífuga, que é a parte que eu vou pôr aqui o eixo X nessa direção da pista. Então, é só essa parte aqui, que é menos do que a força centrífuga toda, aqui, é que vai querer escorregar o carro. E uma parte da força centrífuga, que é projetando aqui a força centrífuga na direção normal, a superfície de contato aqui dos pneus com a pista. Então, esta parte aqui da força, e não era para fazer cor-de-rosa, é roxo, cor-de-rosa, vou deixar para o atrito aqui, ó. Essa parte que é o FCY, vai ajudar a dar mais pressão, dar mais contato, portanto vai ajudar a aumentar o atrito. Aqui o atrito fica dependendo só do peso do carro. O peso do carro aqui, né? Então, a força normal aqui, se a pista for horizontal,
a força normal, que vai dar origem à força de atrito, ela vai ser só devido à força-peso. Agora aqui, a força normal, que é a força de contato, ela vai ter um valor bem maior. Por quê? Você fala, mas o que é isso? Mas, porque o peso do carro aqui, ele atua, logicamente, né, na vertical, né? Mas a gente tem que decompor. Deixa eu tirar o peso do carro aqui desse lado, não vai ficar bom. Pô, aqui, ó, o peso do carro, ele vai ter que ser decomposto aqui na direção paralela à superfície. Isso vai dar a origem aqui a essa componente P, que a gente vai pôr X aqui, e vai ter a componente Y. Então a força-peso do carro, é lógico que no sentido da força normal, reduziu a contribuição do peso, porque aqui toda a força-peso vai gerar a força normal, falta o N aqui, e vai dar a força de atrito. Aqui não é toda a força-peso, só uma parte. Mas se eu fizer a curva, a velocidade devagar, realmente isso aí é problema, piorou a situação. Mas se eu fizer em alta velocidade, lembrando que a força centrífuga, ela é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, quanto maior a velocidade, ela aumenta com o quadrado da velocidade, diminui por raio. Quanto maior o raio, fica menor a força centrífuga. Abriu mais a curva, a força centrífuga fica menor. Fechou mais a curva, o raio é menor, aumenta também. Agora a velocidade aumenta com o quadrado da velocidade. Se você dobra a velocidade, quadruplica a força centrífuga. Se você triplica a velocidade, você nonuplica, fica 9 vezes aqui maior. Então, se eu fizer a velocidade alta, a curva, essa força centrífuga vai superar a força-peso do carro. A força-peso do carro é sempre a mesma, né? Então, essa questão aqui quer dizer que a força centrífuga não vai ser, com a pista inclinada, não é toda ela que vai fazer derrapar o carro, porque só na horizontal que é toda a força centrífuga que vai querer derrapar o carro, fazer ele escorregar, sair pela tangente. Aqui já não é só uma parte. Uma parte vai ajudar a dar força de contato e, portanto, a força de atrito, que vamos colocar em rosa para cá, pode até ficar, e deve ser isso mesmo, porque como o ângulo é baixo, deve ficar maior do que o PX. Sendo que aqui, a força de atrito, ela é logicamente menor do que o peso, é o μ vezes o peso. Agora, se o μ é 0,30, então essa é a ideia. Agora, esse 0,30 é um atrito muito baixo para os pneus do carro com a pista, porque borracha e o asfalto, borracha e o concreto, tem um atrito muito maior que 0,30. Essa coisa de pôr 0,30 é aquela coisa de fazer o dimensionamento, fazer o cálculo numa condição de baixo atrito. Seria quando está molhado, né? Quando está com molhado aqui, aí fica água, né? Aí perde bastante a capacidade. Você anda com o carro na chuva, a moto na chuva, você vê que fica muito escorregadio, né? Ou até a pé mesmo, você percebe que o atrito da sola do sapato fica muito mais baixo, né? Então essa é a ideia que eu pus esse 0,30 aqui de atrito, que é um valor meio baixo, né? Mas a ideia é essa aí, condição de baixo atrito, seria pista molhada, né? Escorregadia. Então é isso aí. O que nós temos que fazer? Achar a velocidade máxima com que o carro consegue fazer a curva em segurança. Então, qual é a máxima velocidade que o carro consegue fazer essa curva em segurança? O raio da curva é 60 metros, a curva tem inclinação de 15 graus. Eu vou precisar fazer o equacionamento de forças. Primeira coisa é escolher um referencial. A direção do possível movimento, fazer a curva em segurança, quer dizer que não vai ter aqui na pista escorregamento lateral. Só o movimento é aqui a velocidade V,
tangencial na curva. Essa que eu quero ver, esse V vermelho aqui da figura. Na direção da pista não deve ter movimento, mas se tiver, a tendência é que o carro saia pela tangente, deve ser ladeira para cima aqui. Então eu vou colocar o referencial justamente para o eixo X, aqui em preto, aqui, ó. Ai, nossa senhora, a coisa é assim, olha lá. Aqui, certo? O referencial, ó. Beleza? Acho que esse menos aqui vai ficar parecendo que não sei o que é o menos FA, não é não, hein? É o FA aqui, é o certo, é o eixo X. E o eixo Y, aqui a gente pode pôr tanto para cima como para baixo, vou pôr ele para cima. Então, eixo X aqui, eixo Y ali, o que nós temos que fazer? A força centrífuga, que é inclinada, tem que ser decomposta, e o peso também. O ângulo θ, esse ângulo θ da horizontal com a pista é o mesmo θ aqui, ó, né? Que é horizontal, a força centrífuga é horizontal, e a pista aqui. Então, θ é θ. E para o peso, nós já vimos, é esse ângulo aqui, ó. Então, é o mesmo ângulo θ ali na força radial e aqui na força peso. Então nós temos que fazer isso aí. E para encontrar a máxima velocidade, nós vamos trabalhar com equilíbrio de forças na horizontal. Veja que na horizontal, que horizontal? Na horizontal é aqui. Nós vamos trabalhar com equilíbrio de forças na direção da pista, é no eixo X. Nós temos 3 forças no eixo X, ó. PX, que é esse aqui azul, força de atrito, que é essa rosa, força centrífuga no eixo X, essa roxa. Então nós temos que achar o PX e o FCX, mas antes nós temos que achar a força de atrito. Então nós precisamos da força normal. Por isso que antes de fazer o equilíbrio de forças no eixo X, na direção da pista, para não haver o escorregamento do carro, para ele não sair pela tangente, nós vamos exigir o equilíbrio de forças no Y, na direção normal ao contato. Por que isso aí? Porque eu preciso da normal para ter a força de atrito. É isso aí. Então, antes de fazer o equilíbrio, a gente tem que ter as componentes do peso e da força centrífuga. É ou não é? Então, nós podemos fazer o exercício já dirigindo esta ideia. Epa, aconteceu algum pau aí. Peraí, eu movi a foto que eu colei aí. Puxa, peraí. O peso do veículo. E não tem informação do peso do veículo, não tem. Eu deixei isso aqui livre para colocar na hora aqui do exercício. Então vamos informar você, como é um Volkswagen aí sedã, então a massa do carro vamos pôr aqui com o motorista, passageiro, para arredondar a conta, aí vamos pôr 1000 kg. Então agora sim, vamos lá então, agora a gente tem a informação que faltava. Então se a massa do carro é 1000, o peso dele é mg, então a conta é fácil, porque 1000 vezes o G é 9,81. Então, vezes 10, vezes 100, vezes 1000. 9.810 newtons é o peso do carro. E agora vamos fazer a componente. Então, Px é o peso... Não, Px não, é Py. Py, porque primeiro eu tenho que achar o Py, porque eu tenho que ter o FCY, Py, equilibrar as forças no Y para ter a normal. Depois é que nós vamos ver aqui a força de atrito e vamos equilibrar as 3 forças no eixo X, Px, força de atrito, e FCX. Então aqui é o Py, que Px que nada. Então, Py, o Py é a parte do peso que fica na direção normal à superfície de contato, fica no eixo Y aqui. Então ele está com o θ, então você vai colocar cosseno de θ. Vamos fazer o cálculo, o peso é 9.810 newtons, e o θ
o θ é 15 graus. Vamos fazer esse cálculo, né? Pegar a máquina, machine, e vamos 9.810, multiplica, põe o 15, e aí o trigonometria, cosseno, esse é o cosseno de 15 graus, 9.400, vamos até a casa da unidade aqui, ó, 9.476. Então, 9.476. E agora o próximo passo é em roxo o FCX. A componente... Não, mas de novo, estou encapucado aqui, porque nós tem que ter paciência, é o Y ainda. Tá vendo? A confusão pode acontecer realmente, é que o professor João Carlos mesmo está pondo aí fica, não é isso aí não. Então, FCY, esse roxo, que junto com o PY, esse azul, vai apertar o carro, pressionar o carro, dar o contato, que é a força normal. Então, o FCY, ele está sem o ângulo θ do FC. Olha lá, FC tem o θ com o eixo X. E eu estou querendo o componente Y, está sem o ângulo, então é o seno do ângulo. Então, aqui vem o FC multiplicado pelo seno do ângulo. A força radial, força centrífuga, é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, e aí você multiplica pelo seno do θ. Veja que a gente aqui, no caso, tem valor da massa do carro, 1.000 quilos, né, contando com o passageiro, aí, porque o Fusca, acho que é menos de 900 quilos, um pouquinho. É um carro super leve, né? Então, aqui vem o 60 do raio da curva, o seno do 15 graus. Nossa senhora, ficou parecendo um 5 aí, meu seno, meu S. Seno não, bicho. Nossa senhora. Seno de 15 graus. E o V ao quadrado, ele vai ficar aqui fora. Então, veja que esse valor aqui, ó, 1.000, divide pelo 60, multiplica pelo seno de 15, isso vai dar um valor numérico, e aí vamos ficar com a incógnita aqui, esperando para poder ser calculado o valor do V, né? Então, nós temos que fazer aqui 1.000, divide por 60, multiplica pelo seno de 15. Agora, nessa calculadora, você põe o 15, depois vem na trigonometria o seno. Esse é o seno de 15 graus, um ângulo baixo, o seno é pequeno, dá o igual aí, agora sim. 4,31, beleza? Vamos pôr aqui 4,31. Pode até colocar mais um número, porque esse negócio de ângulo, quando tem seno e cosseno, é bom segurar uns 4 algarismos significativos. Então, 4,314. Vou arredondar esse 6 para cima. Então, 4,314. Então, vai ficar assim aqui, ó. Esse valor em verde vai ficar 4,314. É multiplicado pelo V ao quadrado. Então, nós não chegamos a um valor assim numérico propriamente, né? Agora, nós vamos equilibrar as forças no Y para encontrarmos a força normal. Então, agora é a ideia aqui de somar as forças no Y para dar zero. Então, esta equação implica no seguinte: nós vamos ter aqui a força normal positiva, vamos ter o PY negativo, que é no sentido contrário ao Y, e a força FCY, a componente Y da força centrífuga, também é negativa, porque também é no sentido contrário ao Y. Isso tudo tem que dar zero. Então, agora, nós vamos pegar e resolver esta equação vetorial, achando Fn.
Vamos pôr o PY aqui, o FCY aqui. Então vamos lá. Então a força normal, e veja que os dois aqui são negativos, eu já vou agora nessa próxima etapa colocar o PY para o segundo membro, vou mandar o FCY também para o segundo membro. Então os dois vão ficar positivos aqui deste lado. Então a força normal vai ser o PY, que é esse valor aqui, 9.476. Vou até marcar ele aqui, ó, como falava o meu professor de contabilidade, já falecido, professor Nelson Tijolo, que Deus o tenha. Olha lá, vamos ticar, para você não esquecer, tá vendo? Então já usei esse valor, tica ele aí. Agora vem o valor do FCY, que é esse aqui, ó, 4,314. Velocidade ao quadrado. Já usou o valor? Fazer igual assim, Tijolo falava, tica, para você não confundir, não esquecer. Aqui está lá a força normal, aqui está a força de contato aí. Então, beleza. E agora nós vamos aí para a força de atrito, ou a força de atrito aqui, ó. O valor da força de atrito, que é μ vezes a força normal. Então, façamos aí esse cálculo aí. Força de atrito é μ multiplicado pela força normal. Então, a força de atrito vai ficar, o μ é 0,30, né, um valor bem baixo, porque é aquele negócio da pista escorregadia. E agora vem a força normal, mas veja que a força normal, ela tem dois termos, então por isso que eu vou pôr em verde aqui, ó. Beleza? Então vem aqui o 9.476, 9.476, mais 4,314 V ao quadrado. E agora você fecha o parênteses aqui, ó. Então aqui está a força normal entre parênteses verde. Sacou a parada aí? Agora você fala assim, professor João Carlos, e agora? Bem, agora você tem que fazer esse distributivo, esse vezes esse, e depois esse vezes aquele lá. Então vai dar o quê? Bem, sei lá, eu não tenho que fazer na calculadora. Vamos lá então, a força de atrito então vai dar o seguinte resultado. Nesse primeiro produto, 0,30 multiplica 9.476, vamos lá. Limpa a tela. 0,30 multiplica 9.476, dá 2.842,8. Vamos arredondar para o próximo inteiro aqui, 2.483. Então aqui 2.843. E aí agora esse outro cálculo aqui, 0,30 multiplicado por 4,314. Então limpa a tela, 0,30 multiplicado por 4,314. 1,294. Então aqui 1,294 multiplicado pelo V ao quadrado. Vou deixar o V ao quadrado aqui em roxo para dar um destaque, para você perceber que aqui nós temos a velocidade aparecendo aqui, ó. E nós queremos justamente isso, né? Muitos alunos ficam desesperados e inventam um valor para pôr aqui. Não pode haver isso aí, essa ideia de desespero não pode rolar aqui. Na questão aqui do cálculo que você está fazendo para o seu projeto, né, dimensionamento, de seja o que for, sempre muita calma, tem que ser aquela coisa zen pressa, beleza? Tem que ser aquela coisa zen. Então tem que ser com calma, vai ticando, marcando, escrevendo com calma, olha, confere, porque o apressado come
é cru, não é isso? Né? Apressado come cru. E aí você entra pelo cano, porque você erra, aí você tem que achar erro, aí você já fica com a moral abalada, você fica se sentindo muito mal, porque quando a gente erra, a gente fica triste, não existe como não falar isso, a gente sempre fica deprimido, fica triste, fica aborrecido. Então você tem que fazer o quê? Zen. Tem que fazer a coisa zen pressa, tranquilo, na maciota. Você fala, ah, mas numa prova, bem, na prova não é o seu dia a dia, né? Você tem que fazer com calma. Se tiver muito apressado, é lógico que isso vai possibilitar o quê? Aumento da probabilidade de erro. Então tem que fazer zen a coisa. Agora nós temos já tudo beleza, porque o nosso problema era de longe. Não, para cá mesmo que eu quero lá. Era de longe aqui achar a força de atrito. Agora nós vamos pegar e achar o PX, o FCX, e aí nós vamos equilibrar as forças na direção da pista do X, que a gente não quer que role, não quer que aconteça esse escorregamento, isso aí, a gente quer que o carro faça a curva de segurança. Então agora nós precisamos do PX e do FCX, e claro, da força de atrito também. Agora, como o professor João Carlos já está mais ou menos dominando bem a parada aqui, se bem que é terrível falar isso aí, porque já logo você cai do negócio. Eu vou deslocar essa força de atrito para cá, para equacionar, porque aqui fica em Y, né, Y, FCY e a força normal, e aqui vamos colocar em X, porque a força de atrito ela é em X, mas como estava a força normal aqui, a gente calculou aqui, né, para não perder os dados, né? Agora vamos fazer um deslocamento aqui desse aqui. Vamos pôr ele para o lado direito ali, para começar a parte no eixo X, né? Porque a força de atrito ela está na pista, no eixo X, na direção de contato. Aqui. Que é isso, hein? Ficou o bicho, hein? Agora vamos para o PX. Igual fez o PY, fazer o PX, e o FCX também, igual fez o FCY, fazer o FCX, depois vamos equilibrar as forças no X, igual fez no Y, e a gente espera, nossa esperança é que o valor da velocidade apareça aí. Então, vamos lá. Ele já apareceu aqui, ó, você já está vendo aí, a dica está aqui, já está aparecendo aqui. Então, vai lá. Então, o PX aqui, ó, é igualzinho o PY. O PX vai ser o peso, só que vamos ver se é seno ou se é cosseno. Então, PX é o peso, multiplicador é seno ou é cosseno. Ora, o PX é o lado aqui, ó, é o lado aqui que está no eixo X. Ele está sem o ângulo θ. O ângulo θ está com o PY, então é do grego isso aí. Está com o ângulo é o cosseno, está sem o ângulo é o seno. Então aqui vai ser o seno do ângulo θ. O θ e o peso nós já calculamos, né? O peso do carro 9.810. E o ângulo foi dado é 15 graus. Então vai dar o que essa criança aí? Você fala, sei lá, eu tenho que fazer na calculadora. Exatamente isso aí, a resposta correta é essa. Vamos fazer na máquina. 9.810 multiplica o seno de 15. Aqui nessa calculadora você tem que pôr o ângulo primeiro, depois o seno. Seno de 15 é esse valor, dá o igual agora sim. Esse produto é esse valor, 2.539. E agora o FCX, em roxo. O F e ficou aqui bem em cima dessa bolinha, dessa sinalização. Espera aí. Aqui, pronto. Agora sim, olha, o FCX aqui, ó, aqui no cantinho superior esquerdo da tela, FCX. Então ele é com o θ, então é o cosseno de θ. O FCY é sem o θ do FC, então é o seno. Agora o FCX é com o θ, então é do grego aí o cosseno. Então, opa, nossa senhora, é o FCX. Então vai ser uma parte, sempre a componente é uma parte da força. Que parte? Ou é seno ou é cosseno. Para o FCX é o cosseno do ângulo θ. Por quê?
Porque esse lado está, essa componente está com o ângulo. Agora vamos lá, a força centrífuga radial é mv ao quadrado sobre o raio e multiplica pelo cosseno do ângulo θ. Nós temos o valor da massa do carro, 1000 kg, já com o passageiro, né, o motorista, o cobrador. Você sabe que é um amigo meu que fala isso aí, que diz que tudo nessa vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador, né? Então é isso aí. Esse v ao quadrado a gente vai pôr depois. O θ é que eu sei o valor, então eu vou colocar junto aqui o cosseno do θ, que é o cosseno de 15 graus. Então, igual fizemos aqui para o FCY, vamos colocar esse conjunto aqui de dados que vão dar um resultado numérico, né? E a velocidade ao quadrado não tem um valor numérico por enquanto, é uma incógnita, então deixa ele fora aqui, igual fizemos aqui também, ó, 1000, só que agora é cosseno de 15. Vamos fazer essa conta. Cadê a máquina? Cadê a máquina? Olha lá. 1000 divide por 60 e multiplica por cosseno de 15. Nessa calculadora você põe o ângulo primeiro, depois você vem na trigonometria cosseno. Esse é o cosseno de 15 graus. Dá o igual, agora sim. 1000 dividido por 60 vezes cosseno de 15 dá esse valor aqui, ó. Vamos deixar com 4 algarismos significativos, cortar aqui no 9. Então, o 8 arredonda, fica 10 por 1, vai 16,10. Então, esse valor aqui, deixa eu até inclusive pôr em verde, 16,10. E não esqueça do v ao quadrado, né? Porque é a incógnita aqui, ó. Beleza? Então, aqui. E agora nós vamos fazer igual fizemos aqui no eixo Y, agora o equilíbrio no X, porque em segurança, eu vou escrever aqui, ó, em segurança, fazer a curva fazer a curva em segurança, nós temos que impor o equilíbrio das forças no eixo X. O eixo X foi escolhido na direção do possível escorregamento, na direção da pista, aqui. Sendo que o X é saindo fora da pista, na tangente é positivo, então nós vamos ter aqui que o FCX vai ser positivo, o PX vai ser negativo, e a força de atrito também vai ser negativa. Por quê? Porque a seta dessas forças apontam no sentido contrário ao do referencial que foi escolhido por nós. Então agora nós vamos substituir o FCX aqui, o PX aqui e a força de atrito aqui. Então vamos lá. FCX primeiro. FCX é esse valor que está aqui, ó. Epa, não, esse aqui eu ainda não tinha conta, é esse aqui, ó, 16,10 multiplicado pelo V ao quadrado, agora menos o PX, então esse aqui já foi, você fala já foi, é bom a gente ticar, ó. Agora o PX aqui, menos o... Cadê o PX? PX aqui, 2.539. Então já foi também ele. Já foi. Tica ele aí. E agora, a força de atrito. Repare que a força de atrito, ela tem dois termos aqui. Então eu preciso colocar entre parênteses. Então, presta atenção para você ver aí, ó. Vou pôr força de atrito entre parênteses esse termo aqui, porque são dois termos. Eu não posso pôr direto. Pode,
mas a chance de errar é grande, por isso é bom fazer devagar. Lembra sempre de fazer as coisas de maneira zen. Aqui, ó, esse termo 129,4, para ficar parecido com esse aqui, eu vou pôr em verde e o V ao quadrado em roxo. Esse 2.843, eu vou pôr em azul claro, beleza? Aqui, ó. Então eu vou pôr 2.843 aqui. Por que isso aí? Porque o termo que está sozinho, solteiro, vai ser feito conta com solteiro. Casado com casado, beleza? Porque quem está casado tem um acompanhante, não é? Quem está solteiro, é solteiro, só o número. Quem está casado tem um acompanhante que vai junto, né? Quem é casado não pode ir numa festa solteiro, tem que ir com acompanhante, senão que graça tem? Não é verdade? Então sempre quando você convida um casal, é o casal, não é o rapaz ou a moça. Tem que convidar o casal. Ah, mas a festa é só de solteiros. Solteiro só não tem sentido, então tem que ser o casal. Se é casado, tem que ir o marido e a mulher. Não pode ser só o marido na festa, só a mulher, senão vai dar briga, né? Senão depois vai dar pau, não é verdade? Isso do cara voltar solteiro. Exatamente, corre o risco de a mulher meter o pé nele, ou o rapaz meter o pé na moça. Fala, que é isso? Você saiu sem que eu fosse junto? Né? Mas não tem sentido, exatamente. Então essa é a ideia aqui, você faz já com a cor para já ajudar. Ó. Azul e azul, você vai fazer a conta do azul com azul. O outro aqui vai ser na mesma cor verde e roxo, você vai fazer a conta dele, né? Então essa é a ideia, você usando o código de cor, ajuda você também a não esquecer as coisas, não errar, né? Então essa é a ideia. Então aqui esse 1294 aqui, eu vou pôr em verde aqui. E o V ao quadrado, em roxo. Então ficamos aqui, ó, fácil, olha para você ver, ó, na maciota, tá vendo? Ó, fica, então a chance de errar é quase nula, né? Se organizando bem, a chance de errar fica pequena. Então agora nós vamos fazer aqui esse menos, logicamente, agora você vê claramente, quer dizer, que tem que ser feita distributiva, né? Esse aqui entra aqui e esse aqui entra aqui também. Então quer dizer que os dois termos aqui da força de atrito vão ficar negativos. Agora então nós vamos juntar esse aqui com esse. Então vamos até fazer uma marquinha aqui, ó. Este, que é o termo que tem V ao quadrado, com esse termo que tem o V ao quadrado. Só que lembra que aqui parece mais, mas ele é negativo. Então vamos fazer na calculadora. Vai ser 16. Mas eu vou fazer no capricho aqui, vamos pôr mais um detalhamento, que é para você, aquela coisa de não fazer com pressa, né? E esse aqui ficou negativo. E aqui fora o V ao quadrado. E agora o azul com azul. Esse aí a gente já pode fazer direto. Esse aqui com esse aqui, que os dois são negativos, então eu vou somar. E o resultado dá negativo. Já vou mandar para o segundo membro, vai ficar positivo aqui do lado de cá. Vamos fazer a conta agora do azul com o azul. Então, olha lá. 2.000... Opa, limpa a tela primeiro. 2.539, que é esse primeiro termo, mais 2.843. Você fala, mas não é menos? Sim, mas o outro também é menos. Então, menos somando com menos, você já devia R$ 2.539 para o professor João Carlos. Aí, contrai mais uma dívida de 2.843. Quanto que você vai dever para o professor João Carlos agora? 5.382. Viu aí? Então, esse azul aqui, 5.800 e quanto mesmo? Parece que eu esqueci. Não, ó, o professor está aumentando a dívida por conta. É 5.382. 5.382. Então, agora sim, vamos fazer esse com esse aqui. 16, limpa a tela.
16,10 aqui, menos 1,294, 14,806, 14,81, né? Então aqui fica 14,81 v ao quadrado. Então você está vendo que agora já estamos praticamente acabando de fazer o cálculo da velocidade máxima com que o carro deve fazer a curva. Então a velocidade aqui vai ficar o seguinte: v ao quadrado vai ficar 5.382 dividido pelo 14,81, e você vai tirar a raiz em ambos os membros. Então você faz a raiz aqui do lado direito, faz a raiz do lado esquerdo. Raiz com quadrado vai dar o valor da velocidade. E aqui, raiz desse termo, lembre sempre que aqui a gente precisa colocar parênteses aqui, ó. Então vamos fazer essa conta aqui na máquina. Limpe a tela, abre parênteses, 5.382 dividido por 14,81, fecha o parênteses e agora a raiz quadrada dá 19,063, 19, né? 19 metros por segundo. Na verdade, para fazer a curva em segurança, você deve dizer que a velocidade deve ser menor ou igual a esse valor, ou ainda melhor, ainda é só dizer que tem que ser menor mesmo do que esse valor, porque pôr no limite aí, é ou não é? Então deve ser menor. Agora, nunca vi velocímetro nesse valor, em metro por segundo. Vamos pôr em quilômetro por hora. Acho que melhor, em vez de ser para o lado de cá, vamos pôr para o lado de cá, ó, em quilômetros por hora, para dar a resposta, porque velocidade de carro é tudo, velocímetro é metro por segundo. Eu nunca vi nenhum carro com metro por segundo, é quilômetro por hora. Então é só pegar o 19 e multiplicar pelo 3,6. Aí sim nós teremos o cálculo adequadamente escrito, que vai ser em quilômetro por hora. Então se você vai dizer aqui que vai dar quanto isso aí? 19 multiplica 3,6, 68. Então você deve fazer a curva a velocidade menor que 68 km por hora para fazer a curva em segurança, né? Agora, certo?